tudo bom? Hoje eu separei para você os principais erros que quem tem pressão alta não pode cometer no dia a dia se tá querendo controlar mais a pressão arterial. Tem gente que já tá tomando a medicação certinha, tá tendo um bom controle da alimentação, não sabe exatamente onde tá pecando para não conseguir controlar a pressão. Então vou te falar quais são os erros principais para você ver se é o seu caso ou não. Fica aí até o final, você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita então e se inscreve e lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias. Você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo no Instagram, me segue por lá, eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista, Patrícia Leite. Vamos começar então com esses principais erros, coisas erradas que as pessoas fazem que podem piorar o controle da pressão arterial. Primeiro, com certeza, né, eu tenho que começar falando do excesso do consumo de sódio, porque tem muita gente que fala assim, eu já não consumo muito sal, eu já cortei da minha alimentação o máximo possível, minha pressão continua ficando alta. Tem pessoas que são muito sódio sensíveis e que realmente tiram o sal da alimentação, substituem por outro sal ou diminuem a quantidade bastante, mas não se ligam que continuam consumindo alimentos ricos em sódio. Então, cuidado com os alimentos processados, ultraprocessados principalmente, com os embutidos, com os alimentos industrializados de uma maneira mais ampla, com temperos prontos, molho de salada, tudo isso que naturalmente já é mais salgado e que às vezes não foi o sal que você botou na comida. Porque às vezes, como a gente não acrescenta o sal branquinho lá, você acaba não se ligando que está consumindo mais sódio. Então, se você conseguir diminuir a quantidade de alimento industrializado, temperos prontos, você vai se beneficiar muito disso no controle da sua pressão. Lembra que quanto mais tempero fresco você coloca, fresco não necessariamente, né, mas natural. Pode ser uma erva desidratada, pode ser uma especiaria, mas enfim, natural, né? Menos sódio, menos sal você vai precisar colocar e com isso você vai ter um melhor controle na sua pressão arterial. Uma dica que eu te deixo é, se você for comprar um alimento industrializado, você quer comprar um queijo, por exemplo, observa o rótulo dos que estão ali disponíveis e vê a quantidade de sódio que tem em diferentes tipos de queijo, né? Que foi o exemplo que eu dei aqui para você, ou de pão integral, do que quer que seja. Porque às vezes é o mesmo alimento, mas com fábricas diferentes, processos diferentes, e pode ter 50% a mais de sódio de um alimento para o outro e, na verdade, você poderia reduzir isso. Segunda coisa, que é um erro muito frequente, é não cuidar da quantidade de café que toma ao longo do dia, exagerar na quantidade de cafeína, não só do café, né, mas do refrigerante, do mate ou de outras bebidas que contenham cafeína naturalmente. Isso pode estimular muito a pressão arterial. Claro que as pessoas que já tomam café regularmente vão ser menos sensíveis a essa questão do café. Se você nunca toma café, vai ter uma reunião, por exemplo, toma 2, 3 xícaras, isso pode aumentar a sua pressão no dia. A gente sabe que existe uma certa resistência. Se você já toma de forma recorrente, você vai ter uma menor oscilação da pressão com relação a isso. Mas, por outro lado, também, se você exagerar na dose, mesmo que você tome, né, recorrentemente, pode aumentar sim a sua pressão. Claro que esse efeito é transitório, ele acaba perdendo depois, mas você tem que tomar cuidado e principalmente não substituir a água por café. Muitas pessoas têm hábito de estar às vezes no escritório, tá trabalhando até mais tarde, bebe muito café ou bebidas energéticas, refrigerantes à base de cola, o próprio mate, e acabam ficando com a pressão elevada sem se ligar que era por conta disso. Se você gosta de beber enquanto trabalha, enfim, né, até aquela ideia de tomar alguma coisinha que lembre o café, lembra que uma opção pode ser o café descafeinado, pode ser a cevada, tem um vídeo aqui falando mais sobre ela, ou até mesmo outros chás claros que não alterem a pressão, como o chá de camomila ou de erva doce, por exemplo. Outra coisa que pode alterar a sua pressão e as pessoas também não se ligam é a bebida alcoólica. A bebida alcoólica ela é curiosa, porque no começo dela ela tem uma ação vasodilatadora, mas logo depois ela se torna vasoconstrictora, o que pode aumentar a pressão arterial para as pessoas. E muitas pessoas acabam fazendo o uso de doses altas, dependendo do dia, da semana, numa sexta-feira, um sábado, bebem muitas horas seguidas, um volume grande de bebida, isso pode impactar de forma negativa na pressão, sim. Além disso, a gente tem que relembrar que a bebida alcoólica ela é inflamatória, ela pode dar problemas com relação a marcadores cardiovasculares, como aumento de triglicerídeos, por exemplo, que podem ser um fator de risco para o aumento da pressão arterial também. Então, se você já tem a pressão alta, e principalmente se ela anda descompensada, essa mistura da bebida alcoólica vai te ajudar muito a controlar a sua pressão. Um erro super comum também é o sedentarismo, a pessoa que se abstém da atividade física. Eu não tenho tempo, trabalho muito, tenho que cuidar da casa, da comida, dos filhos, e aí você se bota em último lugar da sua lista,
Nunca sobra tempo para você fazer atividade física e você vê que mesmo fazendo uma alimentação equilibrada, mesmo você fazendo medicação, tá difícil controlar a pressão. O nosso corpo não foi feito para ficar parado, é muito importante que a gente circule o sangue, bombeie direito o coração, melhora essa questão do colesterol no nosso corpo e a atividade física vai ajudar nisso tudo. Além do que a atividade física ajuda também na secreção de neurotransmissores bons pra gente, ajuda a controlar o estresse, o que também ajuda no controle da pressão arterial. Aliás, falando nisso, né, um outro erro comum de quem tem pressão alta e tá difícil de controlar é não conseguir controlar o estresse. Claro que tem momentos do dia que você pode ficar mais estressado, né? Você levou uma fechada no trânsito, recebeu uma notícia ruim, tem um prazo no trabalho que você está ansioso para terminar, isso pode te estressar, mas como você vai lidar com essa situação, pode desencadear um pico de pressão para você e ficar mais difícil até para ela voltar ao normal depois. Então, se você é uma pessoa que vive muito estressada e vê que a sua pressão está muito impactada com isso, tenta, né, gerir isso de uma forma em que você consiga estratégias naturais. Pode ser uma respiração consciente, pode ser uma meditação, pode ser atividade física, pode ser alguma coisa que te deixe alegre, feliz, uma dança, enfim, algum tipo de palavra cruzada, alguma coisa que distrai a sua mente, tire um pouco o foco daquele estresse, isso vai te ajudar. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre ansiedade, estresse, vou deixar aqui embaixo na descrição pra você também. Tem um outro erro também que muitas pessoas não sabem, né? Uma relação entre o açúcar e a pressão alta. Muita gente pensa no sal, né, quando pensa em impactar na pressão, mas a gente já sabe que o açúcar é pró-inflamatório, ele piora a qualidade das nossas artérias, pode piorar o aparelho circulatório, o que pode piorar o controle da nossa pressão também. Então, não abusar do açúcar é muito importante. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist de doces saudáveis, porque isso não quer dizer não ter mais o paladar doce, e eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Vale a pena relembrar que o excesso de consumo de açúcar também pode aumentar a resistência à insulina, síndrome metabólica, acúmulo de gordura na região visceral, central, abdominal, aumento de triglicerídeos que podem contribuir para o aumento ou descontrole da pressão também. E outra coisa que, claro, que a gente tem que falar, né, é ignorar a medicação prescrita, não tomar o remédio na hora certa, não tomar a dose certa, hoje eu me esqueci. Não pode fazer isso, você deve seguir sempre a prescrição que o médico te passou certinha, horário, dose, e não furar. Lembra sempre que se é difícil para você se lembrar, você pode fazer um calendário e marcar todos os dias. Tem até aplicativos no celular que podem te ajudar a rastrear isso vai te ajudar com certeza no controle da sua pressão também. Me conta aqui embaixo então quais desses erros você estava cometendo, o que você vai mudar hoje mesmo, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, né, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!